Dia 2 de abril é considerado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, data estabelecida em 2007 pela ONU, a Organização das Nações Unidas, que teve aí como objetivo o propósito difundir informações para a população sobre o autismo, evidentemente para tentar reduzir a discriminação e o preconceito. Em homenagem à data, a gente bate agora um papo aqui com o André Novaes, que é psicólogo. André, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Olá, boa tarde. É um grande prazer estar aqui para poder falar um pouco mais sobre essa causa tão importante e tão atual para a nossa sociedade. Falar um pouquinho disso é um grande prazer para conscientizarmos ainda mais a população. Maravilha, André. Quais são os primeiros sinais que a gente identifica aí do autismo, aqueles mais perceptivos, ou se pode falar em sintomas, características frequentes, eu não sei exatamente qual termo que usar, enfim, quais são os primeiros sinais que a gente consegue perceber, André? Perfeito. Querido, hoje na questão mundial, os primeiros sinais geralmente são diagnosticados por volta de 2 a 3 anos. Já no nosso querido Brasil, os sinais aí, esse diagnóstico estende-se um pouco mais por cerca dos 7 anos de idade. Os primeiros sinais são crianças com dificuldade no contato visual, que não têm muita facilidade em estabelecer esse contato, que afastam-se desse contato visual. Algumas crianças atribuem significados diferentes aos brinquedos que lhes são oferecidos. Então, a criança com autismo, ao invés de brincar com o carrinho como fazendo barulho dele andando, né? Ele vai ficar brincando somente com a rodinha do brinquedo lá, girando ela várias vezes. É muito comum a criança com autismo utilizar-se dos adultos ao seu redor como ferramentas para conseguir o que quer. Sempre lembrando, queridos, que são vários sinais que se somam para ter um diagnóstico do autismo. Algumas coisas são peculiares da infância também, e nós precisamos fazer essa diferenciação para que não todos achem, né, que o filho tem autismo. Não, calma, é uma coisinha de cada vez. Como é que se diagnostica, então, o transtorno do espectro do autismo, André? Bom, a faixa etária você já falou, mas como é que a gente consegue fazer esse diagnóstico? E queria que você rapidamente emendasse uma resposta, porque você disse que a gente consegue perceber muito facilmente em crianças, né, de 2, 3 anos, aqui no Brasil um pouquinho mais tarde, mas ali naquela faixa etária da tenra infância, é possível também um diagnóstico tardio em adultos? Então, como diagnosticar? Sim. Isso é possível fazer em adultos também, por favor. Perfeito, querido. Com certeza, querido. Os sinais que são apresentados vão levar a gente, então, através de um trabalho multidisciplinar. O psicólogo faz o processo de avaliação, somando-se também as avaliações realizadas por uma terapeuta ocupacional, pelo neurologista, às vezes entra o psiquiatra também. Então, são várias pessoas trabalhando juntas para se ter o diagnóstico e entender, né, se é realmente uma pessoa com autismo ou não. Adultos, tem diversos que talvez não foram diagnosticados, porque o autismo ele tem algumas diferenciações, nível 1, grau 2 e grau 3. O primeiro grau, a pessoa só vai ter algumas dificuldades em habilidades sociais, ela é uma pessoa que pensa de uma maneira muito mais concreta e menos abstrata, e sim, dá para diagnosticar também com o processo de avaliação psicológica, avaliação neurológica. Nós conseguimos aí diagnosticar também adultos que têm o autismo e viveram a vida sem entender essa questão, essa demanda. Maravilha. Para a gente fechar aqui o nosso bate-papo ainda, né, nessa esteira da parte clínica, né, do autismo que a gente tratou aqui, e até fazendo uma homenagem até ao Dia Mundial aqui, mas a gente pegou bem a parte clínica, ainda com certeza falaremos das questões psicossociais em outra oportunidade, mas só para dar um número, né, hoje são cerca de 70 milhões de autistas no mundo, é o que se dá de estimativa, né, 1% da população mundial. E qual é o tipo de intervenção que se faz? Qual é o tipo de tratamento ou intervenção que se faz quando você identifica que alguém tem o transtorno do espectro do autismo, André? Quando nós falamos do setor clínico, né, como foi enfatizado, hoje a principal terapia utilizada para pessoas com autismo é o ABA, né, uma metodologia criada em que nós, enquanto psicólogos, dentro do contexto terapêutico de vida, nós fazemos diversas aplicações de técnicas para favorecer o desenvolvimento desse indivíduo, desse ser humano com autismo.
É importante nós lembrarmos que Hipócrates, o pai da medicina, ele vai dizer: é mais importante eu conhecer a pessoa que tem uma determinada doença ou deficiência do que a doença que a pessoa tem. Por quê? Porque autismo, os sinais são sempre os mesmos, mas cada indivíduo é de uma maneira, e é importante nós termos essa percepção. Maravilha, André. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Grande abraço. Grande abraço, foi um prazer. Contem com a gente sempre que precisar.